Bom, galera, a gente parte agora para a quinta e última questão de matemática do VestMScan 2016/2. Essa é a questão de número 40 da sua prova A. Então vamos lá para a gente poder concluir mais essa etapa. Seja a função f de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos 9. Tudo isso sobre x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 3x, que multiplica a raiz cúbica de x ao quadrado menos 1 elevado a 3 sobre 2. O conjunto domínio dela é dado por... Bom, a gente está querendo encontrar o domínio de uma função. E afinal de contas, o que é o domínio de uma função? Existem algumas operações na matemática que são proibidas. Por exemplo, se você tentar fazer uma divisão por zero, ou se você tentar calcular a raiz quadrada de um número negativo, se você tentar fazer isso agora na sua calculadora, você vai ver que vai dar erro. São operações proibidas. E para a gente ter certeza de que nenhuma dessas operações proibidas vão acontecer aqui dentro da nossa expressão, a gente vai precisar restringir um domínio, ou seja, determinar quais são os valores de x que podem fazer parte da brincadeira. E para poder fazer esse cálculo, é claro que essa expressão está monstruosa, mas a gente vai analisar cada pedacinho dela parte por parte. Tudo bem? Então a gente vai começar pela parte de cima aqui. A gente tem aqui uma raiz quadrada. E conforme foi mencionado, você não pode permitir que tenha um número negativo dentro da raiz. Então, para que isso aconteça, a gente vai ter que garantir que x ao quadrado menos 9 seja sempre maior ou igual a zero. Daí a gente vai resolver essa expressão aqui, essa inequação do segundo grau, e descobrir quais são os valores de x que são permitidos fazer parte dessa brincadeira. Bom, e como é que a gente faz para poder resolver uma inequação do segundo grau? O primeiro passo é você descobrir x' e x duas linhas. Então a gente vai resolver, na verdade, a equação do segundo grau, né? X ao quadrado menos 9 igual a zero. Você até pode utilizar a Bhaskara aqui, mas dá para resolver de uma maneira mais fácil, já que ela está incompleta. Eu vou passar esse menos 9 aqui para o lado de lá. Vai ficar x ao quadrado igual a 9, e o quadrado eu passo como raiz. X igual a mais ou menos, não pode esquecer desse mais ou menos aqui, raiz quadrada de 9. Então x vai ser igual a mais ou menos 3. Bom, pessoal, isso daqui são as raízes dessa equação. Só que a gente está querendo encontrar todos os valores que tornam essa expressão aqui maior ou igual a zero. Então a gente vai precisar fazer agora uma coisa chamada análise de sinais. A gente vai colocar essas raízes que a gente encontrou aqui em cima de um eixo x. Então a gente tem aqui menos 3 e mais 3. Lembrando que expressões do segundo grau costumam ter parábolas como gráfico, né? Então a gente vai ter uma parábola passando por esses valores. Como o a da minha expressão é positivo, então a minha parábola ela é côncava para cima. Daí eu consigo perceber que essa parábola ela vai ser positiva, ou seja, ela vai estar acima do eixo x nessa região aqui, de menos infinito até menos 3, e ela continua sendo positiva de mais 3 até o infinito. Já nesse intervalo de dentro aqui, ela está abaixo do eixo x, e portanto ela é negativa nessa região aqui, e esses são os valores proibidos ali para aquele pedacinho da conta. Então aqui a gente vai conseguir escrever o seguinte, olha, a gente vai escrever um intervalo aqui, deixa eu refazer esse pedacinho aqui. A gente vai conseguir fazer um intervalo aqui, com os principais valores, que são menos 3 e mais 3, com uma bolinha fechada em cima do menos 3, indicando que o menos 3 está dentro da brincadeira. Quando você colocar menos 3 aqui, no lugar de x, isso vai dar zero na expressão toda. Olha só, menos 3 ao quadrado, 9. 9 menos 9, 0. 0 não é nem positivo, nem negativo. Porém, o zero pode sim fazer parte da brincadeira. Então, o menos 3 está dentro e todos os valores anteriores aqui. Assim como o mais 3 também está dentro e todos os valores posteriores. Bom, pessoal, a gente conseguiu analisar o primeiro pedacinho. Contanto que você pegue um valor menor que menos 3, menor ou igual a menos 3, maior ou igual a mais 3, esse pedacinho aqui não vai bugar. Agora a gente vai analisar as nossas próximas expressões aqui. Olha só, qual é a restrição desse polinômio aqui? Essa partezinha aqui, esse camarada, ele está embaixo da fração. Isso daqui ele não pode dar zero, senão a gente vai ter uma divisão por zero. Como que a gente vai fazer isso então?
Eu preciso garantir que x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 3x, preciso garantir que isso seja diferente de zero. Então a gente vai tentar descobrir quais são os valores que zerariam essa expressão, né? Que são os valores proibidos. Vou começar colocando x em evidência. X que multiplica x ao quadrado menos 2x menos 3, e isso tem que ser diferente de zero. Portanto, eu sei que x tem que ser diferente de zero, porque se o x estiver valendo zero, ele vai zerar toda a expressão. Então aqui o x tem que ser diferente de zero, ou essa expressão aqui do segundo grau tem que ser diferente de zero. X ao quadrado menos 2x menos 3 tem que ser diferente de zero. E isso daqui vão dar dois valores possíveis para a gente. Então a gente vai encontrar aqui x1 e x2, que tem que ser obrigatoriamente diferentes de zero. Bom, a gente vai começar calculando o valor de delta, lembrando que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então delta vai ser igual a menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Delta é igual a 4 menos com menos mais 4 vezes 3, 12. Então delta é igual a 16 e a raiz quadrada de delta é igual a 4. A segunda etapa agora é encontrar o valor de x. Então x vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. X vai ser igual a menos b, ou seja, b com sinal trocado, menos 2 aqui vai ficar mais 2 aqui embaixo, mais ou menos a raiz de delta, que é 4, tudo isso sobre 2a. 2 vezes 1, 2. Então tudo isso sobre 2. Aqui a gente tem dois valores. 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3. 2 menos 4, menos 2, dividido por 2, menos 1. Bom, pessoal, lembrando que esses valores são valores proibidos. Então, x tem que ser diferente de 3 e x tem que ser diferente de menos 1. X não pode assumir nenhum desses três valores aqui, senão ele vai tornar essa expressão aqui igual a zero e vai bugar toda a nossa conta. Agora só falta a gente descobrir mais um pedacinho, que é quem torna nulo ou de alguma outra forma proibido esse pedacinho da conta aqui. Bom, olha só. A gente tem uma raiz cúbica aqui. E a raiz cúbica ela não tem problema de trabalhar com números negativos. Só que se você observar bem, aqui dentro a gente tem um cara elevado a 3 sobre 2. E isso daqui é uma outra forma de você representar uma raiz quadrada. Olha só, se você retomar o estudo de potenciação, a gente tem aqui que A elevado a m sobre n, um expoente em forma de fração, é na verdade uma raiz de A elevado a m índice n. Então se a gente tem um 2zinho aqui no lugar do n, olha só, um 2zinho na parte de baixo, isso sugere que essa expressão aqui é na verdade uma raiz quadrada. E dentro da raiz quadrada não pode acontecer números negativos. Então a gente vai resolver aqui agora para aquele pedacinho ali, x ao quadrado menos 1 tem que ser maior do que zero. Ramon, por que maior do que zero? Por que não maior ou igual você fez na primeira etapa lá? Porque aqui na parte de cima da fração, você pode aceitar valores iguais a zero. Na parte de baixo da fração, você não pode aceitar zero como resposta. Por isso aqui só aparece o maior e não maior ou igual. Bom, então vamos lá, vamos continuar a conta aqui então. X ao quadrado menos 1 igual a zero. Primeiro a gente vai encontrar a resposta para a equação, para depois analisar a resposta da inequação. Então aqui a gente vai ter que x ao quadrado é igual a 1 e x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1, né? Bom, o que a gente faz com esses dois valores? A gente vai repetir os passos dessa etapa aqui. Então a gente vai ter aqui que x é igual a menos 1 e mais 1. A gente tem aqui uma parábola côncava para cima. Então eu vou cortar esse cara aqui com uma parábolazinha sorrindo. E a gente sabe que os valores vão ser positivos à esquerda de menos 1 e positivos à direita de 1 e negativos aqui no meio. Só que agora olha só,
Diferente do que acontece aqui, eu não posso aceitar os valores desses dois pontos aqui. Por quê? Porque são justamente os valores que zerariam a minha conta. Então aqui a gente vai ter a seguinte situação. Menos 1 e mais 1, bolinha aberta no menos 1 e no mais 1, e a gente fica com todos os valores, à esquerda e à direita de menos 1 e mais 1. O que a gente precisa fazer agora, pessoal? A gente encontrou uma série de conjuntos aí, dizendo que pode vir até aqui, pode ir até ali. A gente vai precisar encontrar a interseção desses conjuntos para ver quais números que realmente satisfazem todas as condições e todos os critérios. Para a gente poder encontrar essa interseção, a gente vai colocar um eixo X aqui para cada uma das análises, para cada uma das condições de existência que a gente viu, um embaixo do outro aqui, e ver quais são os valores que são permitidos aí para todas as expressões. Bom, então aqui a gente tem o menos 1 e mais 1, bolinha aberta nesses caras, e tudo pintadinho aqui, à direita e à esquerda. A gente tem aqui também aquelas três restrições lá, olha só. Para esse polinômio, a gente viu que todos os valores de x são permitidos, menos esses três caras aqui. Então a gente vai colocar uma bolinha aberta no 0, uma bolinha aberta no menos 1 e uma bolinha aberta no 3. E todo o resto vai ser pintadinho. Agora a gente vai analisar a nossa solução, que são todos os valores incomuns a essas três retas aqui. Olha só, repara que de menos infinito até menos 3, a gente não tem problema, tá todo mundo pintadinho. Então a gente vai pintar aqui tudo até chegar aqui no menos 3 com ele pintado também. Então o menos 3 está dentro da brincadeira. De menos 3 até 3, não importa o que está acontecendo nessas duas linhas de baixo, porque essa linha de cima aqui já está dizendo que ela tem problema e que esses valores não são permitidos. Então aqui não vai ser permitido até chegar no mais 3. E quando a gente chega aqui no mais 3, repara que, olha só, aqui está pintadinho, mas aqui deu problema, tem uma bolinha aberta indicando que não pode. Então aqui não vai poder também, bolinha aberta. E daqui para frente está tudo pintadinho, em todas as três linhas. Então tudo permitido daqui para frente. Então a nossa solução é, a gente pode ficar com todos os valores de menos infinito até menos 3, incluindo menos 3, e a gente pode ficar com todos os valores de mais 3 até o infinito, porém excluindo o mais 3. Então o nosso domínio aqui vai ser x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 3, ou menor ou igual a menos 3, na verdade. Tem um igual aqui por causa da bolinha fechada, ou x é maior que 3. E é isso aí, a nossa alternativa correta é a alternativa B. Eu vou ficando por aqui. Se tiver ficado qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários e a gente se vê na próxima aula. Aquele abraço. Tchau, tchau.